Povios, então. Realmente faz muito tempo que eu não abro uma live e normal, assim, eu fazia live de tempos em tempos, teve uma época que eu fazia toda sexta, toda quinta, todo sábado e teve um período que eu simplesmente comecei, toda vez que eu falava que eu fazia umas lives aleatórias, eu via que as pessoas entendem como fazer live com um sentido que não era exatamente o meu objetivo aqui, né? Mas assim, essa live ela é pra gravar um vídeo novo, consertando o vídeo até que é lá no YouTube e aqui no YouTube, porque eu também vou repostar lá, é, falava sobre a minha relação de gênero e o cosplay, só que eu ainda estava muito enganado sobre, né? E, inclusive, parte do que eu pude entender e renovar a minha visão sobre isso foi parte da minha terapia, foi conversa com meu terapeuta LGBT, e assim, realmente ele me ajudou muito a reentender como era a minha relação, primeiro comigo mesmo, né? Ser sincero comigo mesmo, ainda não tá atrelado às coisas que eu me agarrei, que eu fingi esse tempo todo, né? E o que isso se relaciona com cosplay pra mim, né? Naquela ocasião eu tinha acabado de receber a peruca do Shotaro, e eu estava muito feliz porque na verdade eu coloquei tudo adaptado, peguei o chapéu de qualquer jeito, peguei uma camisa social de qualquer jeito, a gravata qualquer, não era nada do cosplay e eu mesmo assim fico muito parecida com o personagem, diferente desse que eu dou uma sofridinha porque eu sou nada parecido com o ator. Mas enfim, então ao longo desse tempo eu pude perceber, e através inclusive da terapia, das conversas que eu tive com o terapeuta, que na verdade eu não era fluid. Eu não tinha nenhuma conexão com o feminino. Nenhuma, né? E aí a questão eu me vejo como homem, realmente gostaria de passar a ser um homem? Também não. Então, a conclusão é que eu não era fluid, eu não estava fluindo entre o feminino e o masculino. Para mim, nenhum dos dois é o certo. Então, ter sido sincero comigo, que o mais importante é que não existe nenhuma fluidez para o feminino. Eu não tenho nenhuma conexão com o feminino, né? Então, quando eu troquei tudo que eu tinha, né, de gênero fluido para não binário, as coisas passaram a se encaixar muito mais para mim. Então, essa é uma correção que foi necessária para mim, que foi pensar em tudo que eu passei nesses últimos anos, desde os 8 anos de idade, quando uma vez eu ouvi que parecia um menino porque eu estava com o cabelo curto usando óculos, mas aquilo ali não bateu por causa do que eu estava usando, e sim como fazia muito sentido para mim não ser menina, fez muita diferença para mim, né? E até me entender como sou hoje, né? O nome é uma questão muito mais profunda, porque eu tenho um problema com meu nome desde que eu nasci. Independente se eu fosse menina, eu ainda acharia muito ruim aquele nome foi ruim a minha vida inteira, né? E eu falo que falei outro dia com meu pai, meu maior arrependimento, e eu entendo por que eu não fiz isso. Eu tinha medo, porque quando eu fiz 18 anos, eu tenho 39, faz muitos anos. Quando eu fui fazer 18 anos, era muito difícil você mudar o nome. Você convencia as pessoas de que aquele nome pra você era ruim, né? Eu já tinha um nome. Só que assim, eu precisei de um tempo pra primeiro ser mais prático. Realmente, depois que houve a lei do nome social na carteira de identidade, isso facilitou infinitamente a minha vida para dar esse passo importante para mim. E é muito ruim pra mim de verdade, depois de ter passado por todo esse processo, ainda ouvir meu nome morto e ainda ouvir de algumas pessoas que eu sou obrigada a usar ele. Inclusive, ano que vem eu vou passar mais uma jornada, porque vai passar a ser definitivo, né? Eu vou realmente tirar uma certidão de nascimento nova. Por quê? Porque eu quero viajar
E ter dois nomes no passaporte não é legal. Eu não quero usar eu não quero usar meu nome morto. Então vai ter que ser um processo que vai ser trabalhoso. Primeira coisa que eu vou fazer quando voltar as coisas na UERJ é ir lá, porque é o meu diploma mais importante, né? Porque é o diploma no qual eu sou. É o diploma da minha profissão, no qual eu sou servidor público. Então é importante que eu acerte esse nome lá, né? E vai ser uma jornada muito importante até chegar realmente aos momentos em que eu tenho viagens programadas e eu preciso do meu passaporte com o meu nome, né? E lá fora ser chamado pelo meu nome, né? Então, são coisas que são importantes para mim e que eu não tolero mais. Então, eu realmente, se eu achar a pessoa importante para mim, eu vou corrigir ela, né? Em relação ao nome, em relação ao pronome que eu prefiro, né? Eu não exijo ninguém usar pronome neutro, embora seria mais adequado e tal. Eu prefiro que seja no masculino, porque pra mim o que incomoda é o feminino, tá? E assim, a gente até então lá no início do português o masculino era neutro e tem discussões sobre isso. Então assim, é o pronome que eu me sinto à vontade e é isso. Eu não me sinto à vontade de ser chamado feminino. Eu não brigo com ninguém na rua, nem com a pessoa que não me conhece, nem com o vendedor da loja, se ele me chama no feminino. Mas as pessoas que me conhecem, as pessoas que convivem aqui, mas eu não convivo com você. Mas a minha rede social, quando vocês chegam aqui, chega no meus perfis, qualquer bio minha, tá escrito que eu sou não binário, que é o meu nome e quais são os pronomes que eu prefiro ser chamada, né? Então, aqui, nesse ambiente, eu realmente exijo. Mas, assim, não é uma exigência que eu vou brigar com ninguém. Na verdade, eu juro que eu não brigo com quem erra, eu não brigo com quem... eu vou chamar atenção, mas eu não vou falar de maneira grossa nem nada. Eu só falo grosseiramente com a pessoa que exige falar comigo no feminino. Como já aconteceu num grupo no qual eu sou padrinho e eu saí dele por causa disso. Porque a pessoa me conheceu por um cosplay feminino, né? E aí, assim, eu acho muito doido porque a maioria das vezes nos eventos, eu tô de cosplay masculino, assim. Por exemplo, Anime Friends, eram 4 dias. Eu fui um dia de mulher. Brasil Game Show, mesma coisa. Eu fui 4 dias, um dia de mulher. E assim, a pessoa que convive dentro de um grupo, ela vê todas as coisas que foram usadas ali. Então, é possível saber que, inclusive, o cosplay não define gênero de ninguém. Então, se a pessoa... Inclusive, eu gosto de falar sempre, sempre mesmo, né? Para quem vem usar algum cosplay para poder me desmoralizar ou dizer que eu sou mulher, que se um homem cisgênero faz um cosplay feminino, isso não faz ele mulher. Do mesmo jeito, tem milhares de amigas que são cis, que fazem cosplays masculinos. E aí, né? Continua sendo mulher, né? Então, assim, o cosplayer que tá dentro não tem nada a ver com o cosplay que tá fora. Então, a gente chega ao ponto que, obviamente, eu me sinto melhor vestido de homem, né? E eu deixei de fazer muitos cosplays masculinos porque eu achava que não estaria masculino o suficiente. Até começar a quebrar esses paradigmas pessoais e me ver de cosplay, me olhar no espelho e ficar satisfeito com o cosplay, né? E realmente me senti muito mais satisfeito e muito triste por todos os personagens que eu não fiz, que eu acabei fazendo uma personagem que talvez não fosse tão importante pra mim e acabei deixando de fazer um personagem que eu gostaria de fazer, né? Mas assim, coisas que me incomodam no meio cosplay. Quando eu decido fazer uma mulher, as pessoas dizerem, realmente você fica bem melhor assim. Talvez, na sua visão, guarda pra você, fica. Só que
pra mim, eu tô super desequilibrado ali. Eu tô feliz porque eu tô fazendo uma personagem que eu gosto, mas ao mesmo tempo, eu tô me sentindo fora, eu tô me sentindo deslocado, eu tô realmente só interpretando um personagem. E assim, eu me sinto muito mais à vontade, tanto que meu cosplay de conforto é o Haruto, né, o Kamen Rider Wizard. Assim, eu fico extremamente relaxada e quando eu tô muito irritado da vida, querendo chutar o balde de tudo, e eu tô vestido de Anki, eu também tô me sentindo perfeito ali. Porque não por causa do gênero do personagem ou por causa do personagem em si, é porque a minha sensação interna bate com aquilo ali que eu vou interpretar eventualmente. Então eu me sinto muito mais confortável. Não é a mal que eu falo para as pessoas que eu demorei anos para usar a Kami a primeira vez na BGS. Primeiro porque eu tive experiências ruins na BGS e nem foi com cosplay tão exposto quanto ela. Porque assim, a minha pior... Eu passei algumas coisas desagradáveis de Mai, eu acho que foi em 2015, mas as duas vezes, tanto quando eu usei a Leona regular, as vezes que eu usei a Leona regular, e foi umas duas ou três vezes, contando uma BGS do Rio, e a Orochi, que foi a mais recente, que acho que foi em 2017, foi quando eu recebi assédios que realmente me incomodaram, porque assim, eu já estava ali meio desequilibrado só usando cosplay porque eu achava legal a personagem. E aí eu começava a ouvir coisas que eu não queria ouvir, eu começava a me sentir deslocado e ruim e mal com o personagem. Então, realmente, você tentar falar da pessoa, do cosplayer, através do cosplay que ela está usando, é muito ruim. Porque você não sabe o motivo pelo qual a pessoa está usando aquele cosplay. Né? O que ela sente, qual é a afinidade que ela tem com aquele personagem, sabe? E assim, a motivação dela para usar aquele personagem. Então, realmente, isso desequilibra a pessoa. Já é ruim você falar óbvios para qualquer cosplayer, porque todo cosplayer vai, independente dele ser padrão ou não, porque assim, o cosplayer não padrão, ele vai ouvir, infelizmente, muito mais abobrinha. Mas o cosplayer padrão também escuta, sabe por quê? Porque as outras pessoas que olham o seu cosplay, elas não estão satisfeitas com o seu cosplay. E elas não entendem que o cosplay é para satisfazer o cosplayer. E aí é que chegamos à resposta principal que eu não dei a alguns amigos meus antigos. Porque no dia em que eu recebi essa resposta, eu tava muito desequilibrado, tava com muito trabalho, muito estressado. E eu não tava conseguindo ficar equilibrado para ouvir coisas que eu não queria ouvir, né? Então eu não conseguiria responder de uma maneira legal sobre coisas que eu não queria ouvir. Eu fiz um comentário sobre o cosplay que até hoje ele já está sendo superado exatamente pelo Haruto, mas foi o cosplay que eu mais usei desde que eu voltei a usar cosplay depois, não depois da faculdade, porque eu ainda estava cursando, mas quando eu passei a ter um tempo, né, durante a graduação para voltar ao cosplay, né? Então, basicamente, eu parei de fazer cosplay em 2000, né? Foi quando eu comecei meu processo de começar a estudar para vestibular, até passar para a UERJ. E em 2005, eu comecei a estagiar, ter o meu dinheiro, ter mais condições de voltar, ter mais tempo para voltar a evento de anime. Então, com isso, eu consegui voltar, né? Então, eu tive um tempinho em que eu parei de fazer o cosplay, tanto que eu falo que eu fiz cosplay desde 97, mas eu não conto direto, porque eu tive um tempo que realmente eu parei para estudar e depois eu voltei a fazer cosplay. E quando eu voltei a fazer cosplay, eu voltei com a Leona do The King of Fighters, né? E ela foi uma personagem que foi muito importante para mim. Eu conheci meu marido com ela, eu conheci muitos dos meus amigos antigos com ela. Só que teve um problema, culpa minha,
Porque qual é o problema? Muita gente falou um monte de coisa sobre inspiração, sobre eu não te via tão feminino, ou eu não te via tão sexy, sabe, com o personagem. E não era isso, porque assim, a questão não é o que vocês viram, ou o que vocês tiveram de bom desse personagem em relação a mim. O problema de tudo é como eu usei a personagem. Porque eu usei essa personagem um bom tempo da minha vida para tentar expressar um lado feminino que eu não tinha. Entenderam? Então eu usava ela como avatar em todas as minhas redes sociais. Toda vez que eu mudava a foto, era uma foto dela, era uma foto nova da Leona, né? Eu passei, depois que eu me soltei disso, eu passei a usar outros personagens. E agora, como eu tô muito satisfeita e feliz com todos os personagens de Kamen Rider que eu faço, é muito mais comum vocês me verem como algum Kamen Rider como avatar no meu, nas minhas redes sociais. Inclusive aqui no Instagram, por exemplo, que agora a gente pode colocar música. Normalmente quando eu tô com o avatar de um personagem, eu tô com a música tema dele ou a música da série. Né? Mas é porque isso tem muito mais a ver com eu estar satisfeito com aquilo ali que eu fiz, com aquela foto que eu fiz, com aquele cosplay que eu fiz, do que simplesmente só ser um cara, entendeu? Então eu prefiro, eu me sinto mais legal quando eu tiro uma foto nova de um personagem de Kamen Rider, muito mais porque eu tenho uma paixão pelas séries, os personagens que eu escolho tem motivos importantes pra mim, até o cara que fez tudo errado. Eu sei que as pessoas adoram me xingar por causa do Mitsuzane. Então, assim, essa é a minha relação com a Leona. Então, o que eu fiz de errado com ela, de ter jogado um peso emocional na personagem e ter usado ela realmente como uma escada para me manter ali socialmente parecendo uma mulher, que me fez hoje em dia olhar para aquele cosplay que tá ali no armário e não querer mais usar ele. E assim, meu corpo realmente mudou, eu não sou tão magro quando eu era mais novo. E em termos de saúde eu tô muito bem, né? Eu faço check-up regular e tá tudo certo, né? Eu poderia usar, eu já usei outro personagem, eu já usei outros personagens de barriga de fora. Tipo, o problema não é esse, né? Como algumas pessoas disseram, né? Meu problema com ela é que eu não consigo mais me ver vestido de Leona. E assim, eu tenho outra visão, por exemplo, que não é sobre ser sexy e tal, como por exemplo com a Mai Shiranui, né, que também é da SNK. Né, a minha versão não é de The King of Fighters, minha versão é de Fatal Fury. Que na verdade, quando eu tô com um cosplay, tanto com ela quanto com a Kami, acho que a sensação é mais ou menos a mesma, né? A minha ideia é de, assim, é como se quando eu entrasse com aquele cosplay no evento, abrisse um holofote naquele corredor, sabe? Como se estivesse chamando toda a atenção do mundo. E não só por causa do corpo exposto, mas é porque é Badabás, entendeu? Eu acho isso muito legal e é por isso que eu continuo gostando, por exemplo, muito mais de usar a Mai, e continuo gostando de usar a Mai em relação a Leona. É porque eu dei um significado para esse personagem que acabou passando a ser negativo para mim. E não tem a ver com a relação de quem me viu. E é muito importante que as pessoas entendam que existe um sentimento diferente de quem está dentro da roupa. O que você está vendo, o que você está achando, por mais que você seja fã, esteja adorando aquele cosplay, é o que a pessoa que está dentro está achando, sabe? Tem gente que às vezes usa um cosplay uma vez só porque comprou, mas teve tantos problemas com ele que talvez seja aquela última vez que vai usar. E assim, de repente algum elogio, alguma coisa que é falado, não cai bem com aquilo que a pessoa falou, sabe? Então, é importante que quando você tem uma outra visão, ou não sabe por que a pessoa está dizendo aquilo de ruim daquele cosplay dela, você perguntar por que você não gosta desse seu cosplay, por que você não quer mais usar esse seu cosplay. E tem outra coisa, né? O Sonic já herdou a peruca da Leona, né? E ficou incrível. Eu adoro. É o cosplay mais simples do mundo, que já me trouxe coisas muito legais, principalmente ali na BGS. E também, assim, no cinema eu fiquei muito feliz, assim, de estar com cosplay super simples, de calça jeans e camiseta. Tá passando na parte de cima do cinema, as crianças lá embaixo. Sonic!
E na BGS, assim, mais crianças me reconheceram do que adultos. E a SEGA mesmo me mandou um código de presente, né? A SEGA Brasil me mandou um código de presente porque eu tava de cosplay de Sonic nessa última edição. Isso foi muito legal. O produtor das músicas me viu de Sonic, tipo, eu não consegui pegar o meet and greet dele. Ele parou no corredor e tirou uma selfie comigo. Ele parou no corredor. Então, assim, imaginar que tem coisas que tornam alguns cosplays especiais pro cosplayer e coisas que não foram tão legais e de repente para aquele cosplay a gente não vai mais dar aquela atenção que a gente já deu outrora, né? Eu tô aqui passando um calor imenso com esse cosplay, porque eu acabei de fazer meu ensaio de Natal. Eu tô até com outra calça, não tô com a calça rosa que eu costumo usar pro Mitsuzania, né? Porque assim, a ideia foi fazer uma homenagem ao episódio de Natal de Kamen Rider Guy. E eu queria fazer esse ano, porque a série fez 10 anos esse ano, e o episódio de Natal, ele tem lá um pôster que tá lá, né? Feliz Natal 2013. E aí eu editei esse cartaz para 2023, então precisava ser esse ano. E assim, deu uns probleminhas, mas deu muito certo. Também graças a toda a paciência do meu amigo Marcos, do Global Click. Em breve vocês vão ver esse ensaio. Com certeza a foto de Natal desse ano vai ser. Amanhã eu acho que já tem rio, né? Um dos rios eu vou ter. E a gente fez tudo, ó. Tinha uva. Tinha belt. E depois, assim, o ensaio foi feito no Village Mall, mas depois eu dei uma andada no Barra Shopping, foi legal, tava com um chifre de rena. Aí a atriz estava ali trabalhando como personagem vivo, tava de rena também, e falou, tira foto comigo, irmão. Foi bem legal. Assim, eu não parei pra ler, eu agradeço a todo mundo que viu e que vai assistir depois. Oi, Vandinha, agora que eu vi a sua mensagem. Mas assim, eu queria deixar a importância desses cosplays pra mim. Inclusive, eu deixei de fazer esse ano, mas ano que vem eu quero ver se eu reformo a Melina que eu tenho, ou eu faço outra. Porque, assim, é uma personagem que é importante pra mim, é a minha personagem favorita de Mortal Kombat. Mas, assim, eu tô há alguns anos sem usar. Eu até falei com algumas pessoas que eu tenho que ver se a bota ainda tá ok, né? A última vez que eu usei foi em 2018, faz muito tempo mesmo, né? Mas, assim, tem vários personagens também femininos que eu quero voltar a usar, que eu não consegui usar esse ano. Tem personagens que eu queria usar esse ano pra caramba, como o Anki. Tipo, eu tenho que gravar um vídeo com uma música do Stray Kids que eu adoro, mas tem que ser ele e eu não consegui usar ele esse ano. Mas, assim, eu gosto de todos os meus cosplays, eu sempre tento usar um máximo de cosplays diferentes no ano. E, assim, eu sempre vou tentar usar agora o máximo de Kamen Riders que eu tenho por ano, porque eu adoro usar esses cosplays. Então, de Kamen Rider Guy, eu não consegui terminar o sobretudo do Zack, né? Tá aqui, ó. Tem a Lockseed dele, pronta pra fazer. Eu tenho a roupa de dentro toda, vocês já viram que eu já postei fotos, né, dessa prévia, mas eu não tenho sobretudo da Baron, então eu ainda não fiz. Mas a minha ideia, assim, eu também não tenho time preferido, não. Eu gosto dos dois. Eu só não gosto dos dois principais. E é isso, gente. Eu precisava falar sobre essas coisas, né? Eu quis aproveitar que eu já tava de cosplay, que eu tô no meio da tarde de cosplay, eu já cheguei almoçado, feliz, não tem que correr nada aqui em casa, né? E queria também testar, porque essa é literalmente a primeira live que eu estou fazendo nesse meu telefone novo, no meu primeiro Xiaomi, né? E aí eu não sei, eu espero que o áudio tenha ficado legal, porque até hoje eu só fiz gravação de vídeo normal, né? De live direto aqui no Instagram, eu nunca fiz. Né? Então essa aqui é a primeira, tô naquele mesmo esquema, sem ar-condicionado, sem ventilador, com uma lâmpada de LED de 100 watts na minha frente aqui, iluminando. Eu não uso light,
ring light, porque eu tenho nervoso de ver ring light, né? O formato dela, e quando vocês gravam e ficar marcando no olho de vocês, isso me dá muito nervoso, mas me dá mais nervoso eu ficar olhando para aquele negócio brilhante ao vivo. Então eu dei esse migué para poder fazer uma coisa, poder ter iluminação direito aqui no quarto e ao mesmo tempo, né, não ser uma coisa que me incomoda, mas tô passando calor pra caramba. Ainda bem que não tá aquele calor que tava nos outros dias, né, dessa chuvidinha, não tá frio, mas também não tá o Rio de Janeiro que tava antes. E é isso, gente. Então já comentei as coisinhas que eu quero fazer ano que vem, os personagens que eu deixei de fazer esse ano e gostaria de fazer. Tô chateado que eu só fiz 26 personagens diferentes. Eu normalmente bato mais de 30. Então esse ano pra mim foi fraco. Então ano que vem eu tenho que compensar. Então é isso, gente. Tchau.